eu precisava só da confirmação se está toda a gente a ouvir, porque deixa-me só meter aqui agora, mudei para aqui. Agora está aqui só para Eu listen creio que only, agora é já assim está toda a mesmo? gente a ouvir e Agora estou no private. agora agora tem que se pôr em listen only, Tá. é isso, listen only, ok? Podes começar. Eu já te apresentei, Márcia. Tu agora fazes a tua apresentação, dizes a tua experiência. Creio que já está toda a gente a ouvir. Minha tela está partilhada aí, não? Não, né? Ainda não. Agora foi. Ok? Podes começar. Ok. Câmera, microfone. Vamos. Bom, eu sou Márcio André Costa, sou do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, cidade de Niterói. Sou cirurgião maxilofacial, pratico a cirurgia maxilofacial há 24 anos, vou fazer 25 esse ano. Venho trabalhando há algum tempo com algumas reabilitações mais complexas da face, em virtude de pegar alguns pacientes mais severamente comprometidos. E a gente teve a oportunidade de tratar um paciente usando a tecnologia que eu queria discutir com vocês hoje, que o Rui pediu para eu mostrar para vocês como é que a gente fez esse caso, e foi um diferencial muito grande. A minha formação é em odontologia, em medicina dentária, para quem são os portugueses que estão aí, com especialização em residência em cirurgia maxilofacial de 3 anos, depois fiz mestrado em radiologia de mais 2 anos. Bom, o que eu trouxe para vocês aqui para falar foi um pouco dessa minha experiência com esse caso, que eu acho que é um caso muito desafiador. E antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que, apesar de estar falando aí para envolvendo as empresas, aqui não existe interesse comercial nenhum, puramente científico, e eu sei que a recíproca das empresas também é verdadeira. A atrofia maxilar severa que eu vou falar aqui talvez seja uma que muitas pessoas não tenham nunca visto. Eu mesmo tenho alguns amigos aí até da Europa que nunca viram um paciente vítima de PAF na face, de projetil de arma de fogo. Infelizmente aqui a gente tem visto bastante. Esse foi um paciente paciente sequelado, que foi tratado. E as opções que a gente tem para pacientes de sequela, seja traumática ou por atrofia óssea, são várias, a gente já conhece várias delas. Eu vou começar a minha palestra falando dessas opções, mas vou me ater apenas na importância dos implantes customizados, que eu acho que são hoje uma opção bem viável e muito menos agressiva para esses casos. Essas seriam as opções de tratamento, que seriam, quando você tem um paciente com uma atrofia maxilar severa, o levantamento bilateral do seio com implantes posteriores. O sistema On4 é uma boa opção, eu vejo como uma boa opção também. Implantes zigomáticos, perdão, deu uma travada aqui, mas peraí. Isso, foi. Então, as opções que a gente teria até o momento são essas opções, né? Que é o levantamento lateral dos seios maxilares com implantes posteriores, às vezes, como dá para colocar na região anterior, também conjugando. O sistema On4 já é bastante já discutido e com evidência científica bastante clara para a gente hoje em dia.
como uma excelente opção de tratamento para as maxilas atróficas. Os implantes zigomáticos, eu particularmente não tenho muita afinidade com implantes zigomáticos. As grandes reconstruções, como a gente fazia antigamente, com enxertos de crista ilíaca e reposições inferiores da maxila também, com interposição de enxertos, seriam cirurgias muito grandes. Geralmente esses pacientes têm idade avançada e acabam limitando muito. A gente sabe que a perda óssea, a reabsorção óssea desses pacientes é muito grande. E a famosa prótese total, as próteses que ficam mal adaptadas, os pacientes acabam não usando porque elas não têm adaptação. E eu queria começar essa palestra com uma pergunta e responder ela no final. Qual é a melhor opção de tratamento para esses casos, né? Eu acho que hoje, com o advento da tecnologia, muita coisa mudou. E a gente, se começar a viajar no tempo e ver como a gente tratava esses pacientes antigamente e das possibilidades que a gente tem de tratamento hoje, a gente vai ver que a opção é muito mais segura. Esse é um paciente, é um policial militar, ele sofreu uma agressão, um projétil de arma de fogo transfixante na face. Se vocês olharem, ele tem um forame de entrada na região da mandíbula, do lado esquerdo da face, é transfixante. Esse projétil saiu do outro lado, transfixando a face dele, saiu nessa região aqui anterior, então foi um tiro em diagonal. Ele pegou o corpo da mandíbula e explodiu todo o terço médio. Se vocês olharem aí, perceberem, vocês vão ver o afundamento que ele tem na região do terço médio da face. Esse paciente ficou no CTI cerca de 30 dias, em coma induzido, com traqueostomia, com uma situação bastante grave, com comprometimento muito severo das vias aéreas. Esse paciente quase foi a óbito no primeiro atendimento. Então, essa é a região, né, a ausência da projeção maxilar. Ele fez um giro anti-horário da mandíbula, diminuindo a dimensão vertical, porque ele perdeu o osso maxilar, e pouco suporte labial, porque ele perdeu a maxila. Essa é a tomografia, né, do caso, o Matheus. Aí, depois da primeira cirurgia, primeiro foi atendido, recebeu o primeiro atendimento, que foi para as suturas das feridas da face, fechamento, contenção das hemorragias. No segundo tempo, ele foi operado para tratamento, cerca da mesma semana, se eu não me engano, no máximo 10 dias depois, para tratar essas fraturas faciais. Foram tratadas fraturas da órbita, fratura nasal, fratura importante, principalmente do lado esquerdo, com reconstrução do assoalho, com tela de titânio, como vocês podem ver aqui. Então, ele foi tratado dessa forma, no primeiro momento, e ficou no CTI, né? E depois, passado um tempo, ele recebeu alta, e essa era a tomografia do Matheus depois do tratamento. Ele apresentava esse nível de sequela, bastante grave, e a gente ficou pensando, o que a gente vai fazer com esse paciente? O paciente que não tem, se vocês pararem para olhar aí, a parte da maxila dele aqui, ó, nessa região que, se vocês olharem, totalmente comprometida, né? Uma região de difícil tratamento. Se vocês notarem, a gente tem aqui 3 pontos de comunicação bucosinusal. Na verdade, são fístulas bucosinusais. Esse paciente não tem o palato. Esse paciente, ele perdeu totalmente o osso maxilar. Isso que vocês estão vendo aqui é fibrose. Quando a gente palpava isso aqui, tudo é muito mole. Aqui já é a cavidade nasal dele. Se vocês perceberem, notarem, essa região que toda de sutura foi, na verdade, retalho da mucosa jugal que foi rodado para fechar as feridas todas que ele tinha na face. Isso aqui é tudo uma comunicação só. A gente acha que ele até evoluiu muito bem, apesar do nível de trauma que ele teve. Um fechamento bastante razoável dessas feridas. A gente sabe que os pacientes que sofrem um traumatismo por arma de fogo, eles fazem uma necrose tecidual muito extensa e até a distância, e acabam por tendo lesões depois mais tardias, com infecção, às vezes eliminando alguns fragmentos do projétil, e isso
acaba agravando a recuperação desses pacientes. Esse é o palato que sobrou, quer dizer, o palato mole, na verdade, que agora o palato duro virou palato mole, ele não tem mais osso nenhum, somente tecido mole. Numa outra vista, vocês podem notar isso também. Essa seria a região do rebordo que ele teria, né, se não tivesse levado o tiro. O rebordo dele deveria estar nessa região demarcada em branco, mas foi essa região de osso total que ele perdeu. Então, é um tratamento que a gente julgou ser bastante desafiador, face o que a gente está encarando aí de frente. E como que proceder para fazer essa reconstrução, né? É, sem dúvida, um tratamento bastante desafiador, e é aquele tratamento que se você pegar uma bússola para te guiar, você não vai ter nenhum lugar nenhuma opção de tratamento que não vai ser desafiadora. Qualquer opção de tratamento que você dê a esse paciente, você sabe que vai ser muito desafiador, porque as limitações são extremas, são enormes. E quais seriam esses desafios, né? Seria restaurar a estética e a função, restaurar o suporte labial. Isso a gente fala em ter que dar algum suporte interno para ele de alguma forma, tratar as fístulas nasorais e bucosinusais, evitar, obviamente, a infecção. Esse paciente é um paciente que fez infecção recorrente nos 15, 20 primeiros dias, evoluindo com sinusite, eliminação de secreção purulenta pelo nariz, e depois a gente conseguiu controlar com antibióticos e lavagem e limpeza local. Evitar a comunicação com a cavidade nasal. Em qualquer procedimento que a gente faça, a gente estava torcendo para ter a fibrose ajudar a gente a fechar esses tecidos moles. E garantir um fechamento dos tecidos moles sem nenhuma deiscência da sutura, né? E avaliar as vias aéreas, porque ele foi um paciente que ficou traqueostomizado durante muito tempo, e a gente sabe que tem um risco de estenose de traqueia nesses pacientes. E a gente tem que avaliar isso quando vai submeter ele a um novo procedimento. Então, a gente sabe que a gente, para chegar nesse sucesso, é extremamente importante a gente encarar diversos desafios e encarar isso de frente. E essa é uma das coisas que mais me marcou nesse caso, essa questão de tantas limitações num caso só. E não tem jeito, você tem um problema, você tem que arrumar uma solução para ele, e nessas horas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, pensar um pouquinho no que a gente pode fazer. Esse paciente recebeu o primeiro atendimento em 2017, há 2 anos atrás, 2 anos e meio quase. E nessa hora eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa mesmo, pensar nas opções melhores, o que você pode fazer por esse paciente, quais seriam as melhores opções. Eu quero passar para vocês como que a gente começou, né? A gente começou com uma ideia baseada nos trabalhos de um cirurgião na Bélgica, que é o Maurice Montmaerts, que é um cirurgião belga, e que ele já estava desenvolvendo algumas próteses customizadas com impressão 3D, no modo aditivo, na manufatura aditiva, para desenvolver algumas peças para pacientes com terço médio atrófico, que suportassem próteses. Eu me interessei pelo trabalho, nós passamos para a segunda fase, que seria a fase de pesquisa, obviamente. Nós fomos buscar isso na literatura, e a gente sabe que tem trabalho dele, inclusive, a respeito disso, mostrando o embasamento científico desse trabalho, fomos ler as limitações que tinha nesses trabalhos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com ele pela internet, a gente se falou, eu mostrei o caso a ele, e ele também achou que uma ótima opção seria tentar desenvolver alguma coisa parecida. E aí começou, como que eu vou fazer isso com as limitações que temos de saúde pública no Brasil? E aí eu conheci uma empresa, que é a CPMH, aqui no Brasil, que me apoiou desde o início, resolveu abraçar o caso comigo e, sem custo nenhum, resolveu patrocinar o tratamento de paciente de uma forma que a gente desenvolveu o trabalho juntos. E foi assim que tudo começou, com planejamento. Esse planejamento levou algum tempo, porque a gente estava desenvolvendo uma peça que a gente nunca tinha feito, uma cirurgia que era inédita para mim, acho que talvez tenha sido a primeira no Brasil, para partir depois para a parte laboratorial,
desenvolvimento da peça que foi planejada, eu vou agora dizer o passo a passo disso, para depois a gente chegar na cirurgia e transportar tudo aquilo do ambiente laboratorial e computacional para a cirurgia. E esse percurso todo durou 2 anos, por incrível que pareça. É óbvio que hoje eu consigo fazer isso em alguns meses, mas o primeiro caso, como um caso como esse, para eu fazer com segurança, eu precisei de tempo para desenvolver. Até porque uma peça customizada dessa, ela vai ter que ser submetida, como eu vou falar daqui a pouco, a alguns testes, tem que ser aprovada e registrada na Anvisa, né, que é a nossa vigilância sanitária aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela tem um registro para essa peça, e esse registro é vinculado ao paciente, por ser uma peça customizada. E a CPMH ajudou a gente nesse processo todo. E veja só como é interessante, esse é um gráfico que foi postado, foi publicado no trabalho de uma empresa que trabalha com impressão 3D, de como vinha crescendo o número de hospitais com impressão 3D, criando laboratórios de impressão 3D para a área de medicina, para a área médica, né? Isso nos Estados Unidos. De 2010 a 2006, o boom, o crescimento é muito expressivo. E se a gente for comparar isso, certamente, com os dias atuais, a gente vai ver que esse gráfico vai subir mais ainda. Bom, aí começamos o planejamento na elaboração da peça desse paciente. Esse aí é o primeiro desenho que a gente fez. Eu tenho que agradecer aqui o Dr. David, que também me ajudou muito. O David hoje trabalha nos Estados Unidos e foi uma pessoa primordial, essencial no desenvolvimento desse trabalho. Não esqueci de você não, David. E nós começamos a desenvolver o desenho da peça e eu ainda não satisfeito, a gente ainda estava começando a ver as áreas de fixação, avaliando nessas regiões aqui, ó, por exemplo, a área de osso. Podem ver que a gente não tinha muita região para fixar. Então, esse é uma imagem que mostra no programa a espessura e a densidade óssea em cada área dessa do parafuso. A gente podia medir, mensurar isso, para saber se a gente ia ter uma fixação confiável nessa região. Bom, essa peça foi passando por algumas alterações de desenho, e até então a gente estava muito bem planejando a peça no ambiente do computador, mas até então a gente não tinha noção da altura em que essa peça deveria ficar, porque nós não tínhamos nenhuma referência superior ou inferior de onde deveriam ser os dentes. Isso aqui simularia as superfícies dos implantes, o que não me agradava na época, que eram superfícies muito vivas. Eu tinha muita preocupação com a comunicação bucco-sinusal e com a exposição do tecido mole. Então a gente pensou, como que eu vou transportar a altura da mordida dele para saber em que altura que eu vou botar essa peça? Foi assim que a gente trouxe algum conhecimento da implantodontia, fazendo um tratamento reverso, criando uma guia multifuncional para esse paciente. Foi feito, então, com a ajuda do pessoal da prótese, uma moldagem, um enceramento diagnóstico, um plano de cera. Foi feita uma prótese, como se fosse uma guia multifuncional. E nós aproveitamos que esse paciente não saía na rua, ele não falava mais com a esposa, não falava mais com o filho, ficava trancado no quarto, porque ele tinha vergonha. E quando ele ia ao hospital, ele só ia de máscara. E nós conseguimos, durante esse planejamento, também confeccionar uma prótese provisória. A gente sabe que era chapeável dele, o palato era reto, e não teria como adaptar e como ter retenção dessa prótese. Mas, pelo menos, se ele usasse aqueles adesivos para retenção de próteses, ele poderia usar ela para ter, pelo menos, o convívio social, falar, mas se alimentar jamais, que ela prótese ficava totalmente solta. E ele topou o desafio, ele é um paciente muito colaborador, ele sabia que não tinha outra opção. E nós fizemos esse planejamento reverso, nós tomografamos, fizemos marcações na radiopacas nessa guia multifuncional, assim como se faz na implantodontia, e tomografamos essa peça, né, e levamos isso para o ambiente computacional para poder ter essa ideia de onde estava, em que altura estava o palato dele. E o que vocês vão ver agora é exatamente isso. A gente importando essa região da maxila dele, da mucosa, para ter uma noção do posicionamento da altura anterior-superior desse implante. Aí, como vocês podem ver. Eu tinha que ter uma noção da altura dessa mucosa para saber o quanto eu ia deixar esse implante submucoso. Eu queria deixar esse implante um pouco submucoso mesmo, justamente para evitar e não ter risco de comunicação bucco-sinusal.
Então, vocês estão vendo aí essa parte importante do planejamento, foi uma parte decisiva, isso mudou, foi um divisor de águas, porque nós perdemos os meses, cerca de 4 a 6 meses, elaborando aquela peça que a gente sabia que não tinha referência nenhuma com relação aos dentes desse paciente. Bom, então esse aí foi o desenho que nós chegamos, começamos a evoluir nesse planejamento. Vocês podem notar aqui que a gente avaliava a altura da mucosa, já simulando a altura do componente protético dos implantes, para saber em que altura esses implantes iam sair. Notem que isso aqui em vermelho é a mucosa do paciente que nós transportamos para a tomografia. Aqui a mesma coisa. A gente queria saber a relação e a distância da superfície do implante para essa mucosa, porque eu queria deixar todos eles submucosos, como vocês estão vendo aqui. E agora eu tenho certeza que a minha peça ela está bem protegida pelos tecidos moles. E notem que nós mudamos o desenho, fizemos uma peça muito mais delicada, com contornos arredondados, para diminuindo as arestas, com medo de traumatismo também por parte da mastigação, que a gente sabe que esse tecido aqui é todo mole, ele não tem palato duro. Bom, e como nós fizemos foi exatamente isso, nós usamos aquele guia e fizemos também uma prótese provisória para ele, e olhe como ele já mudou o perfil e já mudou o psicológico desse paciente de uma forma muito impressionante, trazendo ele já para uma vida social mais normal, já com algum convívio social, falando com alguma dificuldade, porque a prótese soltava muito. Notem que aqui no palato, a quantidade de adesivo que ele tinha que colocar, que é transparente, adesivo é rosa, então vocês podem ver que tem muito adesivo para segurar essa prótese. Mas ele conseguia usar e ficou muito feliz. Isso trouxe ele de volta a uma função parcial e uma vida social mais digna de uma pessoa normal. A partir daí, nós fomos estudar mais a peça, e eu conversando com o pessoal lá da Bélgica e com alguns amigos, ele falou, eu preciso avaliar se essa peça ela vai ter resistência. E a análise de elementos finitos é um estudo obrigatório em qualquer peça que você vai customizar no laboratório. Essa análise, você fragmenta a peça numa malha e submete laboratorialmente no computador, né, vários fragmentos dessa peça, dessa malha, a esforços contínuos de distorção, de tração, e avalia a resistência do material. E vocês notem que o nosso primeiro desenho não foi aprovado. Nós já estávamos começando a ficar empolgados com a peça e, de repente, olha, Márcio, a análise de elementos finitos não foi satisfatória, não passou, a peça não passou no teste, a gente vai ter que rever alguns conceitos em relação a essa peça. Fomos de novo para o computador, voltamos a desenhar de novo a prótese, começamos a trabalhar na espessura de todas as hastes dessa prótese, para poder analisar melhor essa região aqui, ó, que foi uma região de muita possível fratura que o teste de elemento, que a análise fez. E a gente fez uma análise sem contar com a barra que seria feita, que seguraria a prótese. É óbvio que o sistema todo ele é composto pela peça do lado direito, pela peça do lado esquerdo e por uma barra, como se fosse uma barra de um protocolo, de uma prótese, que ele junto, ele aumenta a resistência do sistema. Então, sentando com o engenheiro, eu falei, olha, a gente tem que submeter essa prótese, sem submeter cada peça ao teste, ela não vai resistir, obviamente. Agora, a gente tem que submeter como se fosse na boca, com as peças unidas pela barra. Então, nós pré-moldamos uma barra pré-fabricada para submeter essa prótese no modelo aos testes de carga. Aí a coisa começou um pouco a mudar. Essa é uma análise estrutural de elementos finitos, a estrutura da peça, com as áreas, divisão das áreas para serem analisadas. Aí a gente passa depois para uma análise mais específica de deformação, que você vai analisar a deformação dessa peça
E notem que ainda não tínhamos uma peça aprovada. A peça não passou, existia uma área importante, friável nessa região que suscetível à fratura. A gente sabia que provavelmente a prótese ia afrouxar ou podia ter fratura dos parafusos dos implantes. Então, nós ficamos mais uma vez, isso já tinha um ano que a gente estava desenvolvendo essa peça. E assim fomos evoluindo, trabalhando na espessura da peça, submetendo novos testes de carga. E mais uma vez, não tivemos a peça aprovada. E a peça final aprovada, variando aos poucos os limites da espessura, tentando trabalhar um pouquinho. Eu tinha uma preocupação muito grande na região paranasal, porque é uma região que a gente sabe que o tecido mole é muito fino e que nessa região poderia ocorrer, inclusive, uma exposição dessas peças protéticas, desse titânio na pele. E esse era um grande receio que eu tinha. E a gente chegou no limite, na espessura. A ideia era fazer isso tudo em titânio. E essa foi a peça final, aprovada no teste e na análise de elementos finitos. Bom, chegamos até aqui. Essa é a análise final. Notem, vocês olharem o gráfico aqui. Quanto mais azul, maior a resistência. Notem que a peça agora está toda com uma coloração muito mais segura, com muito mais segurança para que a gente possa submeter esse paciente a uma cirurgia grande, como vai ser e como foi, para colocar essas peças na boca e desenvolver. Nós fomos um pouco mais audaciosos, começamos a ficar mais empolgados, desenvolvemos uma peça protética pré-fabricada. Eu usei aquela barra como guia para instalar a prótese e ver se já colocava a prótese no paciente no dia da cirurgia. Já sabendo que isso era um procedimento muito audacioso da minha parte, e que dificilmente eu conseguiria isso, porque qualquer distorção na fixação em função do contorno da face, alguma alteração, e foi muito difícil adaptar aquela barra, foi praticamente impossível, a gente não conseguiu. A gente tentou fazer acessos pequenos quanto menor a exposição, menor o risco de decência, e a gente acabou não botando a prótese, achou mais seguro deixar o paciente sem prótese, que seria muito mais seguro a médio e a longo prazo para a longevidade do tratamento dele. Então, essa barra nós usamos como guia, mas tinha uma barra dessa nessa prótese provisória que foi feita, e a ideia é fixar como se fosse um protocolo essa peça nesse paciente. A cirurgia foi feita agora foi no meio do ano passado. Esse paciente está agora com mais ou menos, acredito que 8 meses de operado. Uma coisa muito importante que eu acho que hoje eu uso muito, eu já tenho uma impressora 3D no meu consultório, eu uso, a gente poder ter na mão o que você vai encontrar na cirurgia, realmente é fantástico. O biomodelo foi essencial para mim, esse é o biomodelo que eu guardo comigo até como recordação do caso. Eu olhava para isso o tempo todo, como é que eu vou fazer, qual o acesso, como é que eu vou fazer para chegar nessas regiões aqui de goma, como é que eu vou fazer perfuração nessa região, eu vou conseguir chegar aqui com acesso subciliar, subpalpebral, como é que eu vou fazer? Tudo isso foi elaborado, pensado, planejado. Essas eram as peças finais, com a prótese final pronta para ser usada. Eu fiz uma simulação do meu modelo ainda com as próprias peças. E lá fomos nós para a cirurgia. Como eu falei para vocês, era um paciente que tinha uma história de uma traqueostomia, com uma possível estenose de traqueia, então era necessário a gente usar uma intubação orotraqueal com broncofibroscópio. Foi usado isso, nós eu consegui o apoio do hospital para conseguir fazer isso com o apoio da broncofibroscopia, para fazer uma intubação segura desse paciente, levando ele a uma cirurgia muito mais tranquila, uma intubação segura, o tubo na posição correta, bem fixo. E lembrem que esse tubo foi passado pela boca, porque eu tinha receio de causar alguma lesão na intubação dele, na fina mucosa nasal que separava a boca da mucosa nasal. Então, mesmo que o tubo dentro da boca pudesse me atrapalhar um pouco durante a cirurgia, eu optei por
por fazer o tubo por dentro da boca para para preservar a mucosa nasal na região do palato. Essa aí já é na cirurgia, a instalação da primeira peça cirúrgica. Notem que eu fiz um acesso mais para o lábio, né? Eu queria soltar um pouco o lábio dele, que era um lábio muito preso. Eu fiz um acesso, a peça tinha que ser em duas, porque eu não conseguiria botar o frame todo, o conjunto todo de uma vez, obviamente. Impossível adaptar. Então você tem que dividir a peça em 2 segmentos. E assim nós o fizemos. Colocamos essa peça do lado esquerdo primeiro, adaptada. Os parafusos da região subpalpebral foram feitos por acessos subpalpebrais, estendendo um pouquinho para a região nasal, da região paranasal. Os parafusos da região zigomática, eu usei como se fosse um trocado, eu improvisei, na verdade, o brasileiro é muito criativo, eu improvisei um trocáter com uma sonda de aspiração metálica, uma ponta de aspiração metálica. Eu cortei a ponta e uma ponta que coubesse eu entrar com a chave e o parafuso através de um acesso cutâneo na região zigomática para poder fixar aqueles parafusos de uma maneira perpendicular e correta na face. Aqui vocês podem ver as 2 peças fixadas, né? Notem que estão numa posição bastante favorável, muito próxima do que a gente tinha planejado no biomodelo e no computador. Notem que aqui já é a cavidade nasal. Isso aqui já é a cavidade nasal. Aqui também comunicou com a cavidade nasal. E nós tivemos também uma pequena comunicação aqui e uma outra aqui atrás, se eu não me engano. Lá atrás. E aí começavam as preocupações. Como eu falei, incisão feita mais bucal para poder... Deu uma travadinha aqui, me desculpe. Para poder sair daquela região do palato e ter tecido mole para fechar essa ferida cirúrgica. Como a gente tinha uma preocupação, eu levei mini pilares. A ideia era instalar mini pilares protéticos, né, os multi-units, que se chamam na Europa, nessa região dos implantes. Veja que aqui é um mini pilar. E eu tinha receio, eu estava com o mini pilar mais alto, eu tinha receio da mucosa realmente cobrir. E eu já preocupado com isso, eu levei transfers, posts de transfer, e a parafusei em cima dos mini pilares. E foi o que salvou, porque a mucosa com edema ela chegou em alguns transfers quase aqui no topo do transfer, quase cobrindo os transfers. E depois que ele evoluiu no pós-operatório, com a redução do edema, a gente teve já uma retração cicatricial que favoreceu a exposição desses transfers para a parte protética. Essa foi uma opção excepcional. Eu acho que a fibrina, o PRF, ele é sensacional para tecido mole. A gente usa ele em alguns enxertos como aglutinante. Eu não acredito que ele melhore a capacidade de enxerto. A gente sabe que não tem comprovação científica para isso. E nós usamos a fibrina para fechar todas as comunicações bucosinusais, as fístulas bucosinusais, as fístulas buconasais, e também para aumentar a espessura do tecido mole em torno de cada implante da peça. Cada implante desse ele foi circundado por uma membrana de PRF, de fibrina, para que fortalecesse a mucosa naquela região. E eu fiz uma sutura sempre usando fio monofilamentoso, os fios multifilamentosos, eu acho que não tem mais por que usar em cirurgia bucal hoje em dia. Nós aproveitamos aquela peça protética cerca de 2 meses depois. Pasmem, esse paciente ficou assim, eu pedi para ele ter muita paciência, que a gente ia ter a grande vitória no final. Eu queria deixar... A mucosa ficava muito móvel pelos transfers, então eu precisava deixar a mucosa dele ter certeza que aquela mucosa estava bem firme, ela formar uma cicatrização mais fibrosa em torno dos implantes. A gente imagina que ele forme um epitélio gestional longo, alguma coisa desse tipo, uma união com aquela região para vedar, para evitar infecções futuras. E a gente sabe que essa é a principal complicação
que os pacientes da Bélgica apresentaram. Além da complicação bucosinusal, a outra complicação foi como se fosse uma periimplantite, uma inflamação ao redor dos tecidos do implante. E aí começou a fase protética, normal, de transferência, nós não usamos aquela barra pré-moldada que não funcionou, e aí o pessoal da prótese me ajudou. Eu tenho um vídeo, que é um vídeo, esse vídeo está no YouTube, me parece que vocês não estão ouvindo o áudio aí. Aqui ele conta a história dele. Está ouvindo o áudio, Rui? Ah, não, não estamos. Está ouvindo o áudio, Rui? Não, não, não estamos, não. Não, né? Eu vou passar para o pessoal o link. O link do vídeo é um vídeo bastante interessante, feito como se fosse um documentário Escreve aqui. Eles são bastante contundentes. Ele no dia da cirurgia, ele contando a história dele, como é que foi para ele se ver no espelho. Foi realmente uma situação bastante emocionante, porque ele desmaiou. O primeiro dia que ele foi ver o espelho, a esposa dele, para ele ir no banheiro, cobria o espelho para ele não se ver. E ele relatando isso, um relato muito marcante, muito interessante. Vale a pena vocês verem esse comentário. No final do vídeo, eu vou disponibilizar o canal do YouTube, que tem, no meu canal tem, no canal da CPMH também tem esse vídeo. É um documentário que está sendo feito, inclusive para as pessoas, para os colegas, to all colleagues that doesn't speak Portuguese. We are making a video with English translation for you to understand the history. Então, assim, a gente planejou esse caso dessa forma. Esse aí, se vocês puderem agora escanear, é o link desse vídeo no YouTube. Pode escanear esse QR Code, vocês vão dar diretamente lá nesse link. Hoje eu vou fazer o link, eu não fiz ainda o upload, eu recebi hoje, numa correria. A gente sabe que nessa situação atual que a gente se encontra hoje eu estou com 2 filhos em casa, esposa, todos nós 4 trabalhando de casa, então a internet aqui em casa está sobrecarregada. Oi, está me escutar? Estou a escutar, sim. Não tem ação. E aí vocês, confiando esse QR Code, vocês podem, no final eu passo de novo para vocês assistirem o vídeo. Bom, então esse foi o Matheus no pré-operatório, depois no dia da cirurgia, né? Esse é o Matheus no pós-operatório, isso aí tem cerca de 4 meses de operado, já com a prótese instalada, um sorriso estampado no rosto. Agora eu vou, com a ajuda da cirurgia plástica, a gente vai reparar essa ferida dele aqui. Ele falou que não precisa, que ele já está bonito demais. Eu falei, não, acho que a gente pode, com a cirurgia plástica, melhorar isso aqui, essa cicatriz lábio, que tem uma grande fibrose ali, cicatricial. Essa ficou a oclusão do Matheus com a prótese. Numa vista palatina também. Notem que nós deixamos um espaço bem considerável, e no outro vídeo que vocês podem ver no YouTube depois, ele relata que ele está higienizando essa região com muita facilidade. Ele consegue higienizar isso de uma forma bem fácil. E tá assim. Notem só que aqui nessa região do palato, isso aqui é mucosa jugal. Notem que isso não é mucosa palatina. Foi mucosa jugal que foi rodada no retalho para fechar aquela comunicação. Então, por isso que eu optei por esperar muito tempo, cerca de 2 a 3 meses, para que a gente pudesse ter certeza de que a cicatrização dos tecidos moles ao redor dos implantes estava satisfatória. Vou mostrar para vocês agora a tomografia do Matheus no pós-operatório, com a peça adaptada na face, né? Exatamente conforme nós planejamos. A vantagem de fazer a barra protética depois é que nós temos certeza que ficou uma barra bem passiva, com assentamento bem passivo. E esse foi o resultado final. E o mais gratificante de tudo é ter o feedback do paciente, né? O paciente que ele depois me confessou que chegou quase pensou em tentar o suicídio. Ele quase, é muito comum eles ficarem agressivos, e
às vezes agredindo as esposas. Ele quase chegou a isso, eu tive que até intervir num certo momento no hospital, na enfermaria. E esse foi talvez um dos WhatsApps mais gratificantes que eu recebi, que foi ele me agradecendo, falando que ele estava vivendo os melhores momentos da vida dele, quando eu perguntei como é que ele estava. E aí a gente para pensar agora, para a gente concluir a palestra, a tecnologia é muito dinâmica realmente, né? Ela não para, né? Se a gente for olhar esse mundo digital como uma malha dinâmica como essa aí, a gente vê que hoje existe. Oi, Rui. Tá Oi, eu entrando seu estou ouvindo, áudio. Marcos. Eu estou ouvindo o áudio seu. Ah, tá. Sim. Vocês estão ouvindo esse áudio aí? Não. Não Não, estamos. né? Tá. Esse aí é uma peça, o Rui, da Bone Easy, que é quem está sendo o host desse, né, o anfitrião desse webinar, desenvolveu esse trabalho aí em Portugal, a empresa dele, e eu tive a oportunidade de conhecer depois que eu fiz esse trabalho, e realmente é uma opção bastante interessante, maravilhosa para esses casos. Não esses casos extremos como esse, mas os casos de maxilas atróficas, você quer tirar o paciente do enxerto, fazer uma cirurgia segura, previsível, ele tem uma experiência muito grande, ele pode desenvolver isso num ambiente muito limpo, de muita tecnologia, com impressão, com uma manufatura aditiva, com impressão em 3D de titânio, um pó de titânio, com sinterização do titânio, do pó de titânio, impressão dessas peças. É uma tecnologia bastante promissora, hoje até a indústria automobilística está usando isso. É fantástico o desenvolvimento dessas peças hoje, o grau de precisão, de delicadeza, e o desenho, o nível de desenho que se pode atingir. É um ambiente totalmente preparado. O Rui depois pode explicar melhor isso para vocês, que tem muita experiência nisso. Essas peças saem de uma forma um pouco mais bruta, ela é passada por um processo de preparo dessas peças. E aqui no Brasil, a gente está tendo a oportunidade deles trabalharem junto com a CPMH para desenvolver essas peças aqui, desses implantes faciais, que é o Implantize. Eu tenho o maior prazer em participar desse projeto, em desenvolver esse projeto no Brasil com eles, para chegar a próteses como essas, polidas, limpas, com contornos bem definidos, diâmetro de parafuso, comprimento de parafuso, tudo totalmente estudado, com os componentes dos implantes já pré-fabricados, prontos, multi-units para encaixar nos implantes. O paciente faz uma reabilitação fixa na boca, com muito menos implantes, com muito menos cirurgia, menos cirurgias invasivas. A gente sabe hoje que ninguém quer se submeter a grandes cirurgias. Principalmente esses pacientes geralmente têm uma idade mais avançada e já passaram por experiências ruins de cirurgia. Não vou entrar em detalhes, mas hoje em dia o Rui mudou a técnica, fazendo algumas osteotomias para encaixar a peça, para a gente deixá-la bem infraóssea, para evitar exposições na cavidade bucal. Hoje o índice de exposição é muito baixo, sabendo utilizar a técnica da forma correta. É muito bom salientar que isso não é um implante subperióstico, isso é um implante maxilofacial implantado, fixado com parafusos e ancorado. Os implantes subperiósticos de antigamente, eles eram soltos, ficavam só fixados no perióstico. Eles tinham mobilidade durante a mastigação. Um sistema como esse não tem mobilidade nenhuma. Então, a gente tem que tentar não confundir isso com os implantes antigos. Bom, então eu queria terminar encerrando a palestra, respondendo a pergunta qual seria a melhor forma de tratamento para esses pacientes, né? E eu dividi essa resposta em várias opções, obviamente. É muito difícil responder isso para diversos casos, né? E a técnica é sempre aquela que traz menos complicações e que traz resultado mais rápido, obviamente. E aí eu fiz em uma escala do menos para mais, da que eu julgo menos traumática e mais rápida, para aquela que eu julgo mais traumática e mais rápida. Então, obviamente, numa prótese convencional,
a mais conservadora, mas a menos satisfatória. O all-on-4 a gente tem que considerar se o paciente tem osso para fazer um all-on-4, eu acho uma excelente opção. Uma outra opção, eu gosto e uso em algumas situações, o levantamento bilateral do seio maxilar com implantes posteriores e que se der alguns implantes anteriores. Quando não dá implante posterior, eu inclino os implantes mais na área de premolar para a região anterior para diminuir a carga na região anterior. Uma quarta opção seria os implantes customizáveis. A quinta opção, na minha opinião, o implante zigomático. Eu não gosto muito dos implantes zigomáticos, já vi várias complicações, já tratei de vários. Eu não me sinto à vontade, eu acho que são implantes que a gente vai ter problema daqui no futuro. Apesar de ter gente com muita experiência, vai trabalhando muito bem com eles, na minha mão não funcionou bem. E as duas maiores cirurgias que eu acho que não tem mais indicação hoje em dia, que são as reconstruções com grandes enxertos de crista ilíaca e as reposições inferiores da maxila com enxerto interposicional. A não ser que o paciente tenha, talvez, alguma indicação de cirurgia ortognática. Então, eu hoje ficaria com as 4 primeiras. Eu acho que com essas 4 primeiras, você consegue resolver praticamente todos os casos. Lembrando que de 2 a 4 vai variar de um paciente para outro. Eu posso achar que o implante customizável é melhor que o all-on-4 em algum paciente, assim como eu posso achar que o all-on-4 não é bom e para um outro paciente, que o enxerto no seio maxilar é melhor para outro. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso, mas eu considero essas 4 como as melhores formas de tratamento. E como tudo é desafiador, merece muito esforço, e a gente está num momento bastante delicado da história da humanidade. Esse é um trabalho que foi um trabalho em equipe. Eu não faria isso sozinho, sem a ajuda da CPMH, do pessoal da engenharia, sem a ajuda do David, que tinha uma experiência absurda com planejamento virtual. Ajuda do pessoal da prótese, ajuda de outras pessoas do hospital, de enfermagem, da equipe, de todo mundo. Eu não teria conseguido chegar nesse caso. Em tempos como esse, é uma pena a gente não poder ouvir o som, o áudio desse vídeo. Mas é um vídeo português que retrata exatamente a nossa época agora, que a gente estava passando. Eu queria passar para vocês para a gente fazer uma reflexão. Será melhor comentarmos um pouco, uma vez que não se está a ouvir som, mas basicamente é um pouco daquilo que nós estamos a viver nos dias de hoje, todo este confinamento a que estamos todos sujeitos. Exatamente. Quando nós contávamos com tudo como certo, não é? Eis que nós depararmos com um microscópico problema que faz o mundo cair como um baralho de cartas. Exatamente. É também nestes momentos em que nós tiramos o melhor de nós próprios. Exatamente. Parar um pouquinho para repensar algumas coisas. Esse vídeo está no meu perfil do Instagram. Quem quiser assistir, é bastante emocionante esse vídeo. Sim, tem o outro também muito interessante, que retrata muito bem essa nossa época agora. Muito bem, Márcio. Enquanto está a passar o vídeo, eu estou Já curioso. Já acabou o vídeo. Ótimo. Eu estou quase encerrando aqui. Sim, sim. Então, eu só queria chamar a atenção, né, das pessoas que estão aí, agradecer a presença de todos, que a gente tem que ter uma visão mais de futuro, olhar mais para frente, né? A gente tem que tentar enxergar um pouco mais longe e de outros ângulos a vida, tentar parar um pouco com essa correria que a gente vive e a gente está complicando coisas simples.
A gente hoje tem na mão muita tecnologia e vocês veem aí hoje um país como os Estados Unidos, com a epidemia em franca expansão, morrendo gente, eles não estão conseguindo nem conter a epidemia. Então, a gente tem que lembrar que a gente vive tudo no mesmo lugar e que a base de tudo é o compartilhamento, né? A gente tem que tentar tomar conta um pouco de cada um de nós, lutar contra essa pandemia e ficar em casa. Não tem jeito. Quero agradecer aí ao Rui a oportunidade. Não está sendo fácil ficar em casa aqui, porque com 4 crianças correndo, pulando, e tem aula de manhã, um tem aula de manhã, outra à tarde, a gente tentar fazer um webinar. Infelizmente, a gente não conseguiu estabelecer o som do áudio. Esses são os meus contatos. Quem quiser escanear o meu contato das minhas redes sociais, no LinkedIn, o meu site pessoal e o Instagram, né, e o Facebook. A gente está planejando um trabalho conjunto da CPMH e da Bone Easy com o Rui. Eles vão disponibilizar esses implantes. Vai ser desenvolvidos pela Bone Easy na central em Portugal e vai ser impresso aqui no Brasil pela CPMH com aquele processo fantástico. Eles também possuem. Eles agora já estão com uma impressora 3D de manufatura aditiva de titânio, e que vai ser lançado isso em breve. A gente vai poder participar e fazer alguns treinamentos com os credenciamentos do Implantais no Brasil. E vai ser um prazer poder trabalhar nesse projeto com vocês. Bom, agora acho que eu estou aberto aí a perguntas. Quem quiser... Sim, a primeira vai logo começar por mim. Nós falámos imenso sobre isto. Eu e o Márcio somos bons amigos, adoramos estas questões e falámos muito sobre o que é desenhos biológicos. Este é um mundo que não pode pertencer aos engenheiros. Este é um mundo que tem que pertencer. É preciso entender uma coisa, que é a impressão 3D. E estas empresas são ferramentas de um cirurgião. Só quando Exatamente. se consegue captar toda a experiência de um cirurgião, quanto aos casos que teve deiscências, quanto aos casos que teve infecções, de como manipular os tecidos, conseguir entender anatomicamente, é que é possível conseguir fazer melhorias deste processo. A minha participação vai sempre no sentido de falar com mais gente. O Márcio é uma das pessoas que me faz crescer. Esperemos que crescemos os dois juntos. Outras pessoas são uma pessoa que, por exemplo, está aqui a assistir, que é o Vladimir, é o Luís, todos os utilizadores das nossas soluções são pessoas que eu faço questão de que possam adicionar qualquer coisa. E o meu papel sempre nisto é conseguir fazer passar a outros a experiência que o Márcio teve em futuras experiências que eles vão ter. E esta é a coisa mais difícil de se conseguir neste meio, é fazer com que as lições que são aprendidas de uns casos possam ser difundidas pela comunidade, para que outros, quando vão fazer um desenho, possam beneficiar dessas experiências. E isso é a coisa mais difícil que a gente tem aqui. Entretanto, depois disto, porque eu tinha que dizer isto porque o Márcio é uma pessoa de quem eu gosto imenso de falar. Obrigado, te agradeço. Agradeço a confiança. E que sempre me traz mais qualquer coisa. Márcio, tem aqui uma pergunta. Quanto tempo de controle pós-operatório da estrutura fixa depois de estar na boca? Quanto tempo? Quanto tempo é que já fez o controle do esse paciente está com... Nós operamos ele em agosto do ano passado, quer dizer, eu já fiz o último controle dele tem 2 meses. Então, vai fazer 8 meses agora em abril. Fazendo 8 meses de operado, o caso está absolutamente controlado, mantendo a higiene.
ele usa o Waterpik para higienizar a barra, a peça toda, de forma brilhante. Tem mantido uma higiene, é muito cuidadoso, sabe? Eu fico ainda com medo, eu falo, ô Matheus, por favor, não vai comer coisas muito só, não vai comer um pé de moleque, um torresmo, não, porque você pode... Eu ainda fico com receio, mas aquilo está muito fixo. Eu testei na hora da cirurgia, o sistema, o frame todo muito estável, sabe? Deu gosto de ver o resultado final da peça instalada na boca. Realmente, assim, o uso dos biomodelos e toda essa previsibilidade cirúrgica que a gente tem hoje, né, Rui, é fantástico, coisa que a gente não tinha antigamente, e hoje isso mudou muito, otimizou muito a forma como a gente trata e vê o paciente hoje, né? Eu hoje uso o biomodelo até para botar a placa para a ortodontia. Eu gosto de imprimir o biomodelo do paciente, já levar a placa dobrada para botar na boca direto. Eu sou fã disso. Há uma outra pergunta, a colocação das membranas, e penso que estamos a falar das membranas PRF, se foi colocado no momento da cirurgia ou se foi uma outra intervenção após? Não, no momento da cirurgia, na hora do fechamento, eu levei para a cirurgia a pessoa que faz PRF para mim, uma biomédica. Ela, enquanto no final da cirurgia já ia começar a fechar, ela colheu o sangue, processou e me deu as membranas de PRF. Ela teve até que fazer 2 coletas, porque eu precisei de muitas membranas. Então, conforme eu ia fechando, eu ia fazendo fechamento de 2, 3 camadas. Eu até suturava, fazia suturas internas da membrana do PRF nas regiões que eu achava que a mucosa era fina e no entorno de cada implante. E assim foi, fomos fechando por camadas. Uma outra pergunta, algum acrílico especial na prótese ou não? Não, acrílico normal, Não. resina normal. Exato. Resina normal. Outra pergunta é se a prótese final foi uma prótese temporária ou antes de carregar a prótese final utilizaste alguma prótese temporária ou foi só aquela que foi sempre a mesma? Nós usamos, lembra que nós tínhamos uma prótese provisória que ele usou antes da cirurgia, nós recortamos aquela prótese toda, como eu mostrei antes, e capturamos os implantes naquela prótese. Ele ficou cerca de um mês e meio aquela prótese, para depois botar definitiva. Logo em seguida ele já botou definitiva e ficou com ela. Então nós aproveitamos a prótese que ele tinha, porque é um paciente de instituição, né? E o paciente não teve um custo. A gente que até ajudou financeiramente, no caso, na parte protética, para poder satisfazer aí o paciente. Há aqui uma pergunta que é, por que ter sido feita em 2 peças e não ser uma peça única? A prótese titânio, né? Se ela fosse uma peça única, eu teria que fazer um acesso gigantesco, muito, muito extenso, com muito descolamento para poder instalar e fixar ela. Eu certamente não conseguiria encaixar aquilo tudo. Eu não vejo uma forma, até porque ele tinha muita fibrose na região do lábio, o lábio era muito fibroso, muito duro. Para afastar aquilo, chegava a cansar na hora da cirurgia. Então, por isso que eu fiz até uma incisão mais labial, né, como se fosse uma incisão de moleforum, premolar, bem restrita, e ia dissecando do lábio para dentro. Então, por isso que nós separamos em 2 peças. E ficou provado nos testes na análise de elementos finitos que quando você botava a barra, o frame ficava muito mais resistente que se fosse um só. Outra pergunta é se fazes remoção da prótese para higienização a cada 6 meses. Sim, ele vai agora, ele foi agora esse mês na colega que fez a prótese, tirou a prótese, fez a higienização. Agora o tratamento é como se fosse uma prótese de um protocolo, né? Não muda em absolutamente nada. E os tecidos estão bem estáveis, ele está mantendo uma boa higiene e espero que assim continue, né? Agora a longevidade disso, a gente torce para ser eterno, né? Mas Exato. Daqui a 5 anos, 10 anos, depois de passar por essa pandemia, se a gente consegue mostrar esse caso de novo com controle de 10 anos. É verdade. Terapêutica pós-cirúrgica, terapêutica medicamentosa, imagino eu, a perguntar. Bom, nesse paciente lá no hospital, a gente costuma sempre usar antibióticos. Esse paciente usou antibiótico 40 dias por conta de risco de infecção.
antibiótico oral, né? Completando com o antibiótico venoso que ele fez no hospital. Ele foi paciente, ele operou no dia, internou na véspera, porque lá no hospital a gente tem que internar na véspera, operou no dia seguinte, ele foi embora no outro dia. Foi um pós-operatório muito tranquilo. Então ele fez antibiótico venoso, Calavulin, amoxicilina com clavulanato, e depois ficou fazendo amoxicilina com clavulanato mais 20 dias em casa, 20, 30 dias, não me lembro. Foram 3 semanas, acho que foram 21 dias de antibiótico em casa por conta desse processo. Porque aqueles transfers, depois de um tempo, fizeram algumas feridas internas, algumas úlceras labiais, até ele se adaptar, né, àquela prótese. Então, eu fiquei com medo daquilo também ser uma abertura para infecção. Então, nós mantivemos o antibiótico nesse período. Ok. E anti-inflamatório só, anti-inflamatório analgésico, mas analgésico ele quase não tomou, ele falou que não sentia dor nenhuma. O pós-operatório foi bem satisfatório. Ok. E uma pergunta também do Vladimir, se o trocatéria é o mesmo de cirurgia ortognática mandibular ou é outro? Vladimir, assim, o princípio é o mesmo, né? A gente, o pessoal, eu tenho 2 professores que me chamam ele de professor Pardal, né, que gosta de inventar algumas coisas. Eu tive que adaptar, porque se eu fosse usar o trocado de ortognática, aquele que usa em mandíbula, ele é muito espesso, muito bruto. Eu ia fazer uma perfuração muito grande na pele, isso é uma marca feia, eu não queria deixar marca nele. Então eu peguei uma ponta de aspiração comprida, metálica, grossa, e cortei ela mais ou menos uns, sei lá, ela tem uns 25 milímetros. Fiz uma peça curta, testei ela antes da cirurgia para ver se a chave passava por ela, com um parafuso. Eu consegui fazer isso e foi assim que eu fiz. Eu fiz uma incisão na pele, enfim, botei o descolador, entrei no Strocart, um guiazinho que eu usei, aí eu usei o guia da ortognática, parecido com a ortognática, um instrumento rombo pontudo para alargar. Aí perfurei a broca é uma broca longa, e depois botei o parafuso da levia transcutânea, como se faz com o Trocart, usando essa ponta de aspiração como guia. Na verdade, foi uma adaptação da técnica, porque eu não conseguiria chegar aqui por litoral e o parafuso ia ficar muito inclinado. Eu queria botar o parafuso perpendicular. Pronto, eu penso que de perguntas nós terminamos. Márcio, só tenho que te agradecer imenso e espero algum dia convidar-te para nós podermos fazer uma mesa redonda sobre soluções clínicas para diversos casos. Eu falo muitas vezes com o Márcio sobre tudo isto. Eu partilho muitos dos casos que às vezes nos chegam e digo, Márcio, já viste este caso? E assim, há tempos estivemos a falar sobre um caso de uma maxilectomia e sempre porque gosto sempre de ouvir a opinião de bastantes pessoas e pode haver sempre algum pormenor que algum de nós pode não estar atento e de futuro certamente vamos ver se conseguimos promover assim umas mesas redondas em que a gente consiga desenvolver cada vez mais todos juntos melhor estas soluções e claro, conseguirmos todos evoluir e darmos o melhor aos nossos pacientes. Obviamente. Você recebe pacientes aí você está numa região central do mundo, na Europa, né? Então, o Rui recebe pacientes de tudo quanto é lugar do mundo, e eu vi os pacientes que ele recebe do Vietnã com sequelas absurdas de órbita e umas coisas bem, bem cabeludas para resolver. Ele tem uma experiência também fantástica com isso, com recobrimento com musculatura, com umas estruturas diferenciadas, bem interessante. E a gente ainda vai manter esse contato, sabendo que a gente tem a possibilidade de fazer algumas cirurgias aí em Portugal, já tem o pessoal contactando para a gente fazer isso em Portugal em breve também. Ótimo, perfeito. Olha, obrigado então pela tua disponibilidade. Obrigado por todos, obrigado a todos aí pela presença, obrigado pela oportunidade aí, a você e a equipe lá da CPMH, que também o pessoal de lá é nota 1000, são muito profissionais. Exatamente. A Andreia que estava a assistir. Sim. A Andrea estava a assistir. E você soube escolher bem a empresa para trabalhar no Brasil, pode ter certeza disso. Eles são pessoas muito corretas, muito profissionais. Eu sei que sim, eu sei que sim. Obrigadíssimo então e até à próxima, está bem? Tá, obrigado então, tchau, até mais.